olha, vocês vão ter trabalho na maquininha, as maquininhas vão ter que trabalhar loucas. Tem que trocar o processador. 2026 tem que trocar o processador. Ah, por isso vocês estavam destruindo um monte de Uno. Entendi. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Você pergunta, por isso que o Olavo de Carvalho deu a última entrevista dele em vida, foi para mim. Aí ele disse na entrevista que não adiantava, que o Bolsonaro já tinha perdido, que a gente já tinha perdido. E essa entrevista ele deu para mim em dezembro de 21, antes das eleições. A imprensa falou, o Olavo de Carvalho está dizendo que o Bolsonaro já perdeu as eleições. Eu falo, não, meu filho, o Olavo de Carvalho estava explicando que o Bolsonaro não tinha conseguido destruir absolutamente nada disso, assim como o Trump não tinha conseguido. Agora, como será um Bolsonaro em 2027? Porque para o Bolsonaro voltar em 2027, o STF já tem que estar de joelhos. De joelhos que eu digo é de joelhos mesmo, com esses juízes do STF colocados no lugar deles. Tem que ter havido consequências para Alexandre de Moraes e companhia. Caso contrário, Bolsonaro não terá voltado. Vai voltar com um Senado muito melhor, um Congresso muito melhor. E ele próprio, sem mais ter que ficar se preocupando com um bando de milico positivista que ficam dizendo para ele que não existe mais esquerda e direita, isso acabou, temos que fazer um governo técnico. Não vão ficar mais com um bando de pela-saco dizendo, não pode ser muito radical. E se Deus quiser, com um diálogo melhor com o setor privado, que vai ter percebido que fazer o L foi a ruína desses caras. Então eu anseio pelo Bolsonaro 2.0. Mas Paulo Bolsonaro é muito ruim. Quem que é melhor? Kim Kataguiri? Pô. Enquanto isso, você e eu temos algo a fazer. Vamos arregaçar as mangas. Eu vou continuar aqui transmitindo para 20 mil pessoas ao mesmo tempo e você que acha que eu preciso continuar lutando contra aqueles que estão recebendo 3 bilhões e meio de reais esse ano, ou 300 milhões só do Grupo Globo, eu preciso do seu apoio. E você pode fazer isso como? Você precisa fazer a sua parte. A sua parte é, me apoie, porque eu não vou receber publicidade federal. Eu vou receber assinatura sua. É assim que o Paulo Figueiredo Show permanece. E a quantia é pequena. Um pouquinho mais que uma caixa de ovo. Você entra em www.paulofigueiredoshow.com e com pouco mais de $5 por mês, você usando o cupom PFigueiredoShow da descrição, o link também está na descrição, você apoia o programa, apoia as ações do Paulo Figueiredo, vai pagar o meu hotel em Washington semana que vem, vai pagar a minha passagem amanhã para Washington, vai pagar o salário do Brunão, vai pagar a Sueli, vai pagar o João, vai pagar todo mundo. Bom, retomando. A gente estava falando sobre a grana pesada que o Lula vai injetar para ver se a imagem do governo melhora, só que o povo simplesmente não compra mais esse tipo de coisa. Você pode fazer propaganda positiva do Lula 24 horas por dia, do Globo, na Record, no SBT ou qualquer outro meio de comunicação, e já não... Perdão. Não vai mais adiantar ficar enfiando zilhões e zilhões na Globo, no SBT, etc. Porque as pessoas, vejam a audiência que a gente está agora, né? De novo, chegando aí a 20 mil pessoas. Não adianta, porque as pessoas vivem as suas vidas comuns e você não... Naquela frase que é atribuída ao Abraham Lincoln, né? Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo ou todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar a todas as pessoas o tempo todo. E isso está ficando absolutamente claro no Brasil. Isso fica claro em todas as pesquisas eleitorais que são feitas, até mesmo as da Quest, que é o Instituto Queridinho da Globo. Mas eu prefiro confiar nos institutos mais sérios. E eu trago aqui com vocês, quase que com exclusividade, a mais nova pesquisa do IBESP, feita em março de 2025, sobre a avaliação do governo Lula.
E segundo a pesquisa IBESP, vejam o tamanho da boca de jacaré. Bota em tela cheia no Bruno para as pessoas. Pode botar em tela cheia, me tira daqui. Posso sumir. Maravilha. Vejam que Lula, mais uma vez, bateu recorde de reprovação. Segundo o IBESP, em março de 2025, apenas 27% das pessoas aprovam o governo Lula. Isso é menos de 3 em cada 10. Vejam, o mais impressionante é que, segundo o IBESP, o Lula chegou a ter 40% de aprovação e 40% de reprovação, o que dá uma reprovação líquida zero, uma aprovação líquida zero, em 2023, em dezembro de 2023. Mas em pouco mais de um ano, a boca do jacaré abriu e nós estamos agora com 20 pontos de reprovação net, líquida. E quando a gente olha o mapa de aprovação por região, a gente está vendo que a coisa está ainda pior. Por região. Isso. Em nenhuma região do Brasil, a maioria das pessoas aprova o governo Lula. Nem no Nordeste. Na região Norte ele é reportado por 53%, no Centro-Oeste é rejeitado por 52%, no Nordeste por 36,3%, no Sudeste por 42,1% e no Sul por incríveis 58,6%. Olha, vocês vão ter trabalho na maquininha, as maquininhas vão ter que trabalhar loucas. Tem que trocar o processador. 2026 tem que trocar o processador. Ah, por isso vocês estavam destruindo um monte de urna. Entendi. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Mas o ponto que eu queria trazer para vocês é outro, porque eu gosto do micro-targeting, que é a segmentação da pesquisa do IBESP. Eu tinha pedido, acho que o João não colocou aqui, por veículo de comunicação, não sei se eles fizeram, se fizeram eu quero abordar isso amanhã, mas eu quero fazer por religião, como a religião do indivíduo impacta a percepção dele sobre o governo Lula. E vejam que o grupo que mais rejeita, bota na tela inteira pra gente, Bruno, o grupo que mais rejeita o Lula são os evangélicos. A aprovação do Lula entre os evangélicos é de 30,3% e a rejeição é de 53,1%. Reparem como você vai para os ateus, a situação vai melhorando. Para o Lula. Vai piorando para o mundo, né? Para o resto. Mas do grupo que mais rejeita o Lula, os evangélicos são os que mais rejeitam. Quando você vai para os católicos, bota aí de novo na tela cheia para gente, Bruno. Você tem 46% de reprovação e 35% de aprovação. Os católicos, nominalmente, só aprovam menos o Lula do que os de outras religiões. E qual o problema disso? Volta para mim, Bruno. É que os católicos que aparecem nessas pesquisas não são de fato os católicos. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um fenômeno parecido. Eles são os católicos de IBGE. É o cara que pergunta, qual é a sua religião? O cara fala, eu sou católico. Meu pai, por exemplo, é um católico de IBGE, é um católico de IBGE. Falava assim, eu sou católico, me batizou, etc. Aí você fala assim, tudo bem, quantas vezes ele te levou numa missa na vida? Eu falo, nenhuma. Uma missa de 7º dia e casamento. Então, se você for pegar entre os católicos praticantes, entre os católicos que vão à missa, você vai ter números muito parecidos, eu aposto, com o número dos evangélicos. E eu falo sobre isso há muito tempo, porque no fim da América,
e eu falo isso de forma aprofundada, mas vejam esse gráfico de uma pesquisa do Pew Research que foi conduzida em 11 países. Nos Estados Unidos, 50% das pessoas sem religião se identificam com a esquerda. 50% das pessoas sem religião se identificam com a esquerda. Enquanto só 24% das pessoas religiosas são de esquerda. Menos da metade. Na Espanha, 47% das pessoas sem religião, esquerda. Enquanto as pessoas religiosas, 19% só de esquerda. Menos da metade. Não, claro que na Espanha, né, de um modo geral, as opções de religião são cristãs. Não tem tantas opções. Agora começou a ter bastante muçulmano, mas não tinha. Outra pesquisa do Pew Research mostra que 79% dos eleitores do Partido Republicano, 79%, são pessoas cristãs. Quando você vai para o Partido Democrata, o número é 52%. O que esses números do IBESP e Pew Research mostram para a gente é uma conclusão muito simples. Se você tiver um país de maioria esmagadora cristã praticante, não importa se evangélico ou se católico, a esquerda não ganha a eleição nunca mais. Então a gente fica aqui discutindo, puxa, ONG, dinheiro, Rede Globo, campanha eleitoral, Alexandre de Moraes, não sei o que, blá, 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 blá. Mas, se você botar o gráfico da aprovação do Lula e do desempenho do presidente Bolsonaro entre evangélicos, e eu gostaria muito de católicos praticantes, é 75% dos votos. 75%. Não tem como, 70%, 75%, não tem como, vai ter que rodar a maquininha demais. E eu já falei para vocês, eu não acredito que o Bolsonaro teve 70% dos votos. Eu não sei qual foi o percentual que teve, pode até ter ganhado a eleição na vida real, não sei. Mas eu sempre disse que o Lula tem muito voto, e a prova disso é a queda que ele está tendo de aprovação. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.